Olá, José Neto, do Aprovado de Primeira aqui, e hoje eu quero falar com você sobre quantas horas estudar, quantas horas você deve estudar por dia para passar em um concurso. Bom, algumas pessoas me fizeram essa pergunta e eu devolvo com a seguinte pergunta: quantas horas por dia você tem? Né? Quantas horas por dia você tem? Eu acho que você tem que sempre trazer para sua consciência o que você está fazendo com o seu tempo. Tá? Eu percebo que no dia possam haver três tipos de atividades, né, para quem está se preparando para fazer um concurso. A primeira é estudar para concurso, não é? A segunda são atividades mais importantes do que se preparar do que estudar para o concurso, né? Se preparar para o concurso. Por exemplo, trabalhar. As pessoas, né, muitas vezes o sustento da pessoa depende do seu trabalho, então ela tem que trabalhar, não tem opção. Esse era o meu caso, esse foi o meu caso. Então, não tinha como discutir, trabalhar ou estudar, não era uma opção para mim. E o terceiro tipo de atividade que eu vejo são atividades de manutenção, que também não tem escolha. Por exemplo, dormir. Tá? Muita gente não leva isso a sério, mas é fundamental, é vital ter uma boa noite de sono para que durante o dia o estudo possa render. Tá? Então, então essa é a pergunta que se deve fazer. O que você... quantas horas você tem para estudar? Tá? Tirando essas atividades de manutenção, que é comer, tomar banho, dormir, tirando as atividades mais importantes, que também são atividades de manutenção, como trabalhar, por exemplo, quantas horas sobram? E aí você pega essas horas que sobram e você as usa da melhor forma possível. Tá estudando, não é? E aí você vai ter que ver quais são suas prioridades. Estudar é uma prioridade para você, então você vai pegar essas horas que sobram e vai estudar, tá? Agora, se você, assim, uma coisa que eu não entendo são pessoas que estão se preparando para um concurso e vão assistir televisão, vão ao cinema, vão a academias, não é? Vão para clubes, para churrascos, para balada, enfim, levam a vida como se a vida estivesse normal, como se fosse uma vida normal. Eu não entendo isso, tá certo? Eu não entendo, porque ela então está priorizando outras atividades ao invés de estudar. Mas aí você fala assim, não, mas eu preciso descansar também. Mas descansar são 10, 15 minutos. Tá? Quando você vai para o cinema, quando você vai para um lugar desses, você vai passar horas nessas atividades. E aí você não vai descansar, você vai, na verdade, cansar. Tá? Quando você chegar delas, você vai dormir, enfim, você não vai estar mais disposto para estudar. Tá certo? Então, assim, quantas horas são necessárias para estudar por dia? Eu devolvo a pergunta perguntando quantas horas você tem para estudar. Tá? O que é importante é você ter a consciência do que você está fazendo com o seu tempo, se aquilo ali realmente é importante. E aí, dentro disso, precisa ter muito cuidado, porque você pode estar numa aula, aquela aula pode não estar rendendo e você está perdendo meu tempo. Tá? Isso aconteceu comigo numas aulas de raciocínio lógico. Eram 8 aulas e na segunda aula eu percebi que aquele professor estava muito confuso, que ele não estava sabendo passar a matéria. Era um professor que tinha livro publicado, tá? Livro publicado, ele distribuiu os livros para a gente, mas ele, como professor, deixava muito a desejar. Então, o meu tempo naquela aula não estava sendo bem empregado. Tá? Eu pegava o material e ia para uma sala de estudo, enfim, estudar em outro lugar que rendia mais. Da mesma forma, se você estiver estudando, você tem que estar o tempo todo se perguntando se aquele estudo está rendendo, tá? Se você está de fato aprendendo. Às vezes a pessoa fica ali lendo, no final não absorveu nada, tá?
Então, nesses casos, o que a pessoa precisa perceber? Precisa entender o que está acontecendo com ela. Por que ela não está dando conta de absorver? Tá? E aí eu me reporto aos 3 primeiros vídeos que eu gravei, que são vídeos que eu chamo de fundamentos, que eles preparam a base para estudar. Então o recado de hoje é esse. Tá? Quanto tempo eu recomendaria estudar para um concurso, né? Também depende do histórico da pessoa. Se essa pessoa é formada em direito, por exemplo, ela já vai sair na frente de muita gente. Se for um concurso da sua área, se você é formado em ciência política, é um concurso para gestor, então as chances são que você já viu muitas daquelas matérias, tá? E você tenha mais facilidade. Talvez você tenha facilidade em português, então assim, você vai ter que dosar isso tudo, vai ter que ponderar isso tudo para ver se as horas são suficientes ou não. Tá? Eu diria que 4 horas, pelo menos, já dá um caminhar. Tá? Claro que se você tiver mais horas, melhor. Tá? Eu fico com muito receio de falar assim, 4 horas são suficientes, e aí você estuda 4 horas e depois para e vai ver televisão. Eu não fiz isso e eu não recomendo isso. Tá? Eu recomendo você estudar quantas horas você puder, tá certo? Essa é a minha recomendação. Então é isso para o vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui nos comentários, eu respondo um a um. Se você gostou do conteúdo, marca curtir, eu agradeço. E entra para minha lista, ela fica no site aprovadeprimeira.com.br, você faz inscrição lá e a gente continua essa conversa lá. Um forte abraço, então, até mais. Tchau, tchau.